Depois de tantas mudanças, de tantas fases, de tantas transformações, eu percebi que meu cabelo não estava me acompanhando nesse processo. Foi aí que eu comecei a notar que não tinha mais o toque, o brilho, independente de como eu cuidava do meu cabelo. Eu percebi que eu até cuidava do meu cabelo, mas eu não entendia sobre ele. Foi aí que eu percebi que meu cabelo precisava de tempo com presença, não com peça. Teve um evento que aconteceu na minha vida, que foi exatamente quando eu percebi que meu cabelo precisava de cuidar de verdade. Nesse dia, eu estava atrás de uma profissional que podia cuidar do meu cabelo, que trouxesse o resultado que eu imaginava para ele, natural, sem que eu tivesse algum dano a mais do que eu já tive anteriormente, porque já tinha passado pela transição capilar acho que 3 vezes nessa época, mas eu ainda não estava satisfeita com como o meu cabelo era. Então eu comecei a ter mais curiosidade sobre como o cabelo funciona, sobre como o cabelo deveria se comportar com o passar do tempo, em algum método que eu usasse, ou como que eu poderia manter aquele resultado que eu estava satisfeita naquele momento, mas ele não era uma coisa constante. Então eu sempre tinha que voltar atrás da minha decisão para encontrar algo que fosse bom o suficiente. E acho que esse bom o suficiente começou a me pegar. Foi quando eu percebi que, quando eu buscava bons profissionais, eles tinham resultados imediatos. E esse era uma coisa muito boa para mim naquele momento, porque a minha autoestima e a minha confiança estava condicionada a como a minha aparência era. E até certo ponto isso faz sentido. Mas até que ponto isso é sustentável? Foi a pergunta que eu comecei a me fazer, porque eu já estava com consequências que eram irreversíveis, como, por exemplo, a super ou hipersensibilidade no couro cabeludo, e isso era um fato, eu não ia conseguir mudar. Então eu ainda comecei a ter um pouco mais de consciência pela consequência. E aí que eu comecei a ter essa curiosidade de entender como o cabelo funciona. E nesse primeiro momento, eu não queria mais uma solução imediata, eu queria entender do processo. Para mim era importante que os cuidados que eu fizesse fossem a longo prazo, mas que eu tivesse mais segurança, porque era meio que constatado, vamos dizer assim. Então, se eu buscasse uma informação, eu não queria mais saber que aquilo ia ser um resultado maravilhoso, impecável. Eu até desconfiei, né, de profissionais que chegaram para mim e davam soluções que pareciam milagrosas, porque eu já tinha passado por muitas situações e muitos profissionais e comecei a perceber que isso realmente não ia ser o que eu estava procurando. E é por isso que eu comecei a estudar por conta própria, né, como entender do couro cabeludo, como que eu consigo manter os fios da melhor forma, entender sobre densidade no fio e tudo mais. E aí eu comecei também, paralelo, a aplicar esse conhecimento nos cabelos que a gente trabalha, nas peças de cabelo. O cabelo fora da cabeça também demanda um certo cuidado. E o que eu via por aí disponível, não falava do cabelo em si como um cabelo humano, né, como uma coisa que é temporária e que está fora da nossa cabeça. Então, eu tive muita curiosidade de entender como que a gente faz quando o cabelo já não tem mais acesso à fonte, que é o corpo, né, que traz a ele os nutrientes, as vitaminas e tudo que mantém o brilho, a sedosidade e os produtos, como eles funcionavam, como eles iam cooperar entre si. Uma coisa que eu percebi é que, apesar dos profissionais que eu achava serem
até capacitados para cuidar do método capilar que eu tinha no momento, eles não entendiam do cabelo em si, sabe. Eles sabiam fazer aplicações, mas eles não sabiam cuidar e manter aquele cabelo. Então eu comecei a ficar desconfortável com isso, porque para mim um cabelo não pode ser usado por um pequeno período de tempo. Por exemplo, se você usa um mega hair, ele vai durar 2 ou 3 aplicações e você tem que retornar e comprar um novo do zero, sabe. Eu nunca entendi esse meio de funcionar e eu não sabia se isso era ético ou não. Isso foi a minha primeira pergunta. Então, voltando para o meu cabelo, eu percebi que na aplicação do método que eu usara, às vezes ele tinha um desempenho muito menor. Por exemplo, eu vinha de novo para retornar e fazer a manutenção do mega hair, por exemplo, de uma extensão que eu estava usando, que não era da mesma textura do meu cabelo, nem da mesma cor do meu cabelo, era completamente diferente, então eu precisava fazer mais processos químicos para suportar esse método, né, parecer bem bonito o cabelo. E o meu cabelo natural, ele estava completamente destruído. Por exemplo, o louro que agredia meus fios. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pedir para ter um método onde eu cuidasse do meu cabelo natural. Aí foi quando eu comecei a testar outros métodos, como entrelace ou o ponto italiano, que eu conseguia acessar o meu cabelo, principalmente o meu couro cabeludo. Nesse meio tempo, meu cabelo já foi evoluindo, então eu percebi, então se eu deixar meu cabelo sem pelo menos a coloração, eu consigo cuidar, mas eu ainda era dependente da química do alisamento, porque eu usava métodos que o meu cabelo era de outra textura, né, então o meu cabelo mega hair liso, louro, bem platinado, e o meu cabelo natural crespo, passando por todos os processos para conseguir manter a similaridade com o cabelo. Nesse processo que eu testei outros métodos e comecei a aplicar mais cuidado ao meu cabelo de uma forma, mais constante, eu percebi que meu cabelo desenvolveu bastante, eu vi crescimento, eu vi mudanças na textura e na densidade dos fios, mas uma coisa começou a me incomodar muito e foi aí que eu pulei, dessas etapas de mega hair e saí e definitivamente decidi apenas usar lace para cuidar do meu cabelo. Não foi uma mudança do dia para a noite, porque a lace causa uma mudança na nossa rotina, né, então eu tinha que ter mais atenção à manutenção, eu tinha que ter mais cuidado. No início foi um pouco desconfortável, eu não sabia como manusear o cabelo 24 horas na minha cabeça. Eu não tinha tamanha segurança para ficar sem a lace enquanto eu estava em casa, por exemplo, ou eu tinha algumas preocupações de como eu iria ir na praia, fazer atividade física e eventos, eu tinha muita insegurança, né, de como o meu cabelo ia performar e como essa lace ia ficar na minha cabeça, e eu tinha insegurança de como eu era percebida também. E isso afetou muito o processo, mas ajudou meu cabelo. Então eu estava fazendo um teste mesmo e tentando me adaptar ao produto, né, e de forma que eu pensava assim: "Não, eu preciso aprender, porque isso é o que está fazendo meu cabelo crescer saudável". E toda vez que eu ia refazer a colocação e eu via a diferença clara desde quando eu tirava o mega ré para fazer a manutenção e quando ele tirava a trança na Gol para fazer a nova colocação ou fazer mais uma vez a na Gol, meu cabelo estava muito maior, muito mais volumoso, eu tinha muito mais facilidade de manusear meu couro cabeludo que era super sensível, e isso foi me dando mais segurança, porque eu comecei a notar uma coisa que hoje eu tenho certeza e conheço muito bem e eu acredito muito nisso, é por isso que a gente trabalha dessa forma aqui na Veste de Luxo, foi que eu estava livre para experimentar meu cabelo. No dia que eu decidisse: "Hoje eu posso sair com meu cabelo natural, eu não preciso mais da lace", isso foi ficando mais frequente. E eu comecei a não usar mais a lace em determinadas situações, foi muito natural.
Não foi rápido, mas foi muito natural, porque eu já tinha aquela confiança. Primeiro porque isso alimenta, né, a nossa sensação de autocuidado, você se vê confiante em você mesmo, porque você tomou uma decisão muito forte para sua vida, e agora você vê o benefício disso. Então, quando você tem um resultado positivo, obviamente, isso te dá uma confiança que você sabe tomar uma decisão boa para você, né. Então, essa decisão que eu tomei não foi fácil, não foi da noite para o dia, mas me ajudou muito em outras áreas também, porque eu comecei a ter mais segurança em mim mesma. Parece que era sobre o cabelo, no final não era sobre o cabelo, e é por isso que eu acredito muito que o desejo da nossa imagem tem um fio por trás disso muito maior, um gap talvez que a gente não perceba naquela situação, naquele momento, porque a gente tem outras necessidades e até fragilidades e inseguranças, mas com o passando do tempo, já quando que a gente vai vendo a transição, né, interna da nossa personalidade, do nosso amadurecimento, isso vai se tornando mais sólido e impactando outras áreas da nossa vida. E foi basicamente isso que aconteceu nesse tempo, porque eu realmente acompanhei uma transição minha como mulher e crescendo e trazendo mais essas informações ao público, compartilhando com os nossos clientes, compartilhando com o público que me acompanha, e fui acompanhando outras mulheres também que estavam vivendo esse momento e apoiando mais mulheres que estavam passando por essa decisão de mudar de método ou mudar de vida. E assim a gente conseguiu trazer esse resultado hoje para Vice de Luxo. Não foi só uma experiência minha, uma experiência compartilhada, e também é uma coisa que a gente construiu juntas, né. E eu acho isso muito legal, porque a gente começou juntas. Eu comecei compartilhando a minha vivência ali, sem nenhum entendimento, sem saber muito bem o que eu estava fazendo, e no final, com todos os atendimentos e todas as mulheres que se abriram comigo e vieram até mim para falar das suas questões, dos seus processos, das suas necessidades, a gente foi modulando tudo que a gente entrega hoje. Eu gosto de dizer que estudar meu cabelo mudou a minha vida, porque realmente é uma decisão que impactou todas as áreas da minha vida. Não só o jeito que eu me vejo, me enxergo, mas a percepção que as pessoas têm sobre mim, como eu me posiciono, como eu lidero meu negócio, como eu lidero o meu time, como eu ensino cada pessoa que está aqui com a gente, e como eu até me relaciono com o meu sonho, sabe, com o que eu quero trazer para o mundo. E essa confiança que a gente nutre na gente é muito mais sólida, porque, como eu falei, o momento que você toma consciência da sua decisão é um momento que vai lá na frente ter muito mais impacto em outras áreas do que propriamente no seu cabelo. Mergulhar nesse processo mudou a minha vida, e é por isso que eu acredito que a gente consegue trazer muito mais habilidade e identidade para nossos clientes, enquanto a gente consegue conectar que, na verdade, a raiz conta a nossa história, muito mais além dos fios. No próximo vídeo eu quero te contar como estudar o couro cabeludo fez eu mudar toda a perspectiva sobre o nosso universo.